condições para seguir Jesus. Onde estamos? Estamos no capítulo 14. Querida Renata, seja bem-vinda. Estamos no capítulo 14 da narração de Lucas no Novo Testamento. E o versículo que vamos ver hoje, começar a ver hoje, né? A partir do versículo 25. E Jesus vai falar das condições para segui-lo. Acreditamos que todos nós queremos seguir Jesus. Então, isso serve também para nós? Com certeza, serve também para nós. Então, direto. Vamos prestar atenção, porque ele vai nos dar grandes dicas, né? E é interessante, depois me digam, porque eu achei que tinha muito a ver com o que nós vimos na mensagem inicial, mas depois me digam o que acham, por favor, aqui no chat. Então, diz Lucas, reuniam-se a ele, Jesus, numerosas turbas. Não era uma turba é uma multidão. As numerosas turbas, ou seja, muitas pessoas que vinham de muitos lugares diferentes, acorriam de muitos lugares e se reuniam junto ao mestre. Então Jesus, voltando-se para elas, disse, Jesus não está falando então com discípulos ou os homens do templo, Jesus está falando à multidão, está falando ao povo, está falando a todos nós. Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, os filhos, os irmãos e as irmãs, e ainda sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Aqui vale a pena o quê? Vale a pena nós pararmos e lembrarmos que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata desta passagem, ele nos lembra sobre o idioma que foi escrito esse texto originalmente. E que o idioma era muito pobre, ou seja, havia uma palavra para mais de um significado. O verbo odiar, diz Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, equivale a amar menos. Não é o ódio que nós conhecemos. Senão não faria sentido nenhum, concordam? Se fosse traduzido por odiar, isto não faria sentido nenhum. E nós repeliríamos naturalmente, o nosso bom senso iria repelir isso. Mas, por isso que é importante, não é, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o quanto ele nos ajuda com ferramentas para quando passamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho no Novo Testamento, estamos muito mais preparados para um melhor entendimento. Então, vamos repetir agora com esse entendimento, ok? Quando ouvirmos odiar, vamos ouvir o quê? Amar menos. Mas vejamos, ainda sobre o verbo, vamos agora ao verbo amar. Vamos deixar o verbo odiar, amar menos. Amar, mas é o amor que Jesus tem por nós? Esse é o nosso amor? Porque ele está falando para nós. Como é o nosso amor? O nosso amor é um amor muito ainda materializado, ok? Nós temos amores que são possessivos, que nos tomam muito porque nós queremos muitas vezes. Nós, eu digo, aqui deste mundo de provas e expiações, os espíritos imperfeitos que somos ainda neste mundo de provas e expiações, nós ainda podemos, por vezes, querer controlar o outro. Já ouviram falar sobre isso ou é alguma coisa nova? Não é? Então, existe muitas vezes no amor uma necessidade de controle. Querida Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia, seja bem-vinda. Então, ele está falando do nosso tipo de amor, um amor materializado. Então, ele está dizendo para amarmos menos esta forma de amor muito imperfeito. Porque ele nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, enquanto estava aqui conosco, não é? Sendo assim, ele não pode pedir para que amemos menos. Ele quer que amemos muito e amemos mais. Mas de uma forma o quê? Moralmente mais purificada, mais desmaterializada, sem tanto egoísmo, sem tanto sentimento de posse, sem tanta necessidade de controlar o outro porque ama. Então, vamos repetir. Olha, se alguém vem a mim, então, se nós estamos buscando ir a Jesus, e não ama menos o próprio pai e a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e ainda
a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Então, vejamos. Como é a máxima que resume toda a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Todo e qualquer irmão de humanidade, concordam? Esse é o nosso próximo. É o próximo mais próximo, como bem Jesus nos ilustra na parábola do bom samaritano. Próximo é aquele que nos aparece para que possamos, de alguma forma, estendermos a nossa fraternidade, porque nós somos todos o quê uns dos outros? Irmãos. Somos mulher, filhos, irmãos, irmã, pai, mãe, somos. Espiritualmente, somos irmãos. Somos irmãos. Quando Jesus diz para nos amarmos como ele nos amou, ele não nos amou de outra forma senão como irmãos. Então não há melhores nem piores no coração daquele que ama. Mas, vamos dizer assim, mais especificamente, na verdade, para aquele que ama, ele sempre vai ter atenção a quem? Aquele que é mais próximo dele ou aquele que mais necessita? Aquele que ama, como Jesus amou, vai se sentir sempre mais próximo do que necessita, do que se encontra perdido, do que precisa de ajuda. Vamos depois retomar isso lá na frente. E aí ele vai trazer no 27, no versículo 27, um outro critério para ser seu discípulo. Tudo bem para amar menos? Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não adianta querermos seguir Jesus e deixarmos a nossa cruz para trás. Vejamos que ele não diz: aquele que vem atrás de mim e não carrega a própria cruz. Não, ele primeiro fala o quê? Quem não carrega a própria cruz vem atrás de mim. Para irmos atrás de Jesus, temos que carregar a nossa cruz. Porque senão só estamos o quê? Nos enganando. Jesus vai pegar a nossa cruz que deixamos lá atrás e vai trazer para nós? Não vai. Então nós estamos nos enganando. Eu estou com Jesus, Jesus vai resolver tudo. Como assim? Mas de quem são as provas e as expiações? São de Jesus? Ele pode nos ajudar, sim. Nos proporcionar, daí a providência divina, providenciar recursos para que nós consigamos, mas não vai fazer por nós. Não é? Ele pode nos dar caniço para pescar, mas não vai pescar por nós, vai? Quem não carrega a própria cruz e vem atrás de mim não pode ser meu discípulo. Não é que ele negue, é porque não funciona. Imaginemos, pegamos aquelas pedras, 2 pedras, e friccionamos uma na outra. Faz-se uma fagulha, encostamos numa palha seca e faz-se um foguinho, não é isso? Se a palha estiver molhada, fazemos a faísca, vai rolar foguinho na palha? Não vai rolar foguinho na palha. Então não adianta Jesus estar ali promovendo as suas faíscas, proporcionando-nos a sua luz. E nós estamos com a nossa palha molhada. Temos que estar prontos, dispostos, atentos para seguir o Mestre, porque não é difícil nós o perdermos de vista dentro de nós mesmos. Aí, Cristina, desculpa te interromper. A Rita fez um comentário. Qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, a despesa? Sentado quer dizer, antes de começar, não é? Vai fazer o quê? Planejar. Então, antes de nós fazermos algo, nós temos que planejar. A primeira parte do planejamento é o quê? Os recursos que vamos precisar? Ou, eu realmente quero fazer isso? Essa é a primeira parte do planejamento. Se a minha vontade quer fazer aquilo.
A minha vontade quer fazer aquilo? Eu quero disponibilizar a minha vontade para fazer aquilo? E a partir daí, muitas coisas vão começar a acontecer. Mas o primeiro ponto do planejamento é eu saber se vai ter ação, se eu vou desenvolver ou não uma ação, uma construção, seja essa construção física, seja essa construção moral. Por exemplo, nós reencarnamos. E aí estamos lá sentados, ouvindo música, lá no nosso lar, e aí, de repente, a gente pisca e aparece dentro da barriga da mãe e pronto. Saímos de nosso lar sem saber o que vai acontecer conosco? Sem nenhum tipo de roteiro? Quais são os objetivos que eu tenho para essa encarnação? Que recursos eu disponho para conseguir os meus objetivos? Que recursos eu vou ter que buscar durante a minha encarnação para conseguir alcançar os meus objetivos? Tudo isso é visto antes da encarnação. E se chama o quê? Planejamento reencarnatório. Cada planejamento reencarnatório é como a construção de uma torre. Nós temos que saber quais os recursos dispomos para alcançarmos os objetivos que queremos. Por exemplo, eu e a Roberta podemos ter o mesmo objetivo. Mas a Roberta tem recursos para alcançar o objetivo. Eu não tenho. Então, eles vão dizer para mim, olha, agora você não vai ter como. Trabalhe mais durante essa encarnação, porque na próxima você vai poder atingir esse outro objetivo. É como se a Roberta já tivesse começado a construir a torre dela e eu ainda estou na fundação da torre. Então, ela está lá já no primeiro terço da torre e eu ainda estou na fundação. Então, tudo isso é visto no planejamento. Porque fica muito mais difícil. Mas eu não lembro. Como é que vai ser se eu não lembro? Nós não lembramos conscientemente, mas está gravado em nós. E às vezes temos vontades que não entendemos, tomamos decisões que a gente nunca pensou em fazer na vida. Olha que engraçado. Nunca imaginei que eu estaria hoje fazendo isso, ou morando aqui, ou com aquela pessoa. Incrível. Pois é. Incrível. Então, voltando aqui à torre que Jesus está falando. Qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro sentado, ou seja, sem estar fazendo ação, parado, planejando, a despesa? O que é a despesa? Os recursos que vai precisar para executar o plano. Essa é a despesa. Por exemplo, tempo faz parte dos recursos? Que a gente pensa em despesa, pensa em dinheiro. Mas para uma encarnação, isso é uma pequeníssima parte dos recursos que precisamos para... Aqui a Rita falou, Jesus diz para Joana de Cusa continuar com o marido difícil quando ela queria deixar a família para segui-lo. É verdade, Rita. E a nossa Cláudia... A nossa Cláudia diz, a base é o planejamento, exatamente. Mas nós podemos ir contra o planejamento A. Nós temos várias versões do planejamento. Tem aquele A, que é o melhor. Mas, às vezes, nos afastamos. Daí existe o livre-arbítrio. Então, eu combinei comigo mesmo, me comprometi comigo mesmo, vamos imaginar a nossa Joana de Cusa, mas ela poderia ter largado o marido e seguido Jesus, não poderia? É porque ela obedeceu o mestre. Fica difícil, né? Ouvir Jesus falar alguma coisa e dizer assim, tão conscientemente que não. Porque é óbvio que se Jesus falar algo conosco, é porque aquele é o melhor. Não dá para agir tão de uma forma, de uma sabotagem, autossabotagem tão grande para conosco mesmo. Então, ela foi sábia e fez o que Jesus estava dizendo a ela. Mas nós temos o livre-arbítrio. Decidimos lá no planejamento reencarnatório. E aquele planejamento reencarnatório começa a nos trazer as situações que nós planejamos. Mas diante de cada situação, eu vou poder fazer uma boa escolha ou uma escolha que não seja boa. Voltando então, pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro sentado a despesa, sem os meios de a concluir? Sim. Se tem meios de a concluir. Então temos que ver. Se muitas vezes pedimos uma prova no nosso planejamento, muitas vezes os mentores vão dizer assim, olha, desta vez não, como eu disse antes, não tens ainda meios de a concluir, ou de as concluir, se for mais de um.
Vamos cuidar disto aqui primeiro, porque por isso que a presença dos amigos espirituais é fundamental para o planejamento reencarnatório, porque eles têm condições de ver a nossa real potencialidade. Às vezes nós não temos muita ideia das nossas condições. Às vezes achamos que podemos mais do que podemos. E às vezes achamos que podemos menos do que podemos. Mas eles sabem exatamente o quanto podemos. Por isso que é bom nós ouvirmos, nos esforçarmos, acatarmos e buscarmos uma boa sintonia durante a encarnação com o nosso anjo guardião, para nós nos mantermos no caminho que nós planejamos. O melhor possível, não é? Sim, totalmente no caminho. Claro, é como dissemos, vamos errar, vamos escorregar, vamos cair, vamos levantar, vamos buscar aprender do como evitar cair de novo naquela situação e vamos prosseguir. Não adianta nós sentarmos e dizermos, não, eu não consigo, eu sou muito incompetente para isso. Não, não é. Se nós recebemos uma prova, se consideramos ser uma provação terrível, que seja, mas se está na nossa vida, ela tem plenas condições de ser o quê? Totalmente vivida e superada. Totalmente. Muitas vezes vamos ter que buscar o quê? Recursos. Às vezes não trouxemos todos os recursos conosco para enfrentarmos e sermos bem-sucedidos. Então, eles vão dizer, olha, mas você vai precisar se aderir, né, a um núcleo de conhecimento, como nós estamos aqui, à volta de Jesus, com o Evangelho. Para quê? Para relembrarmos, para trazermos de volta a nossa consciência e, desta vez, trazendo as luzes da doutrina espírita para nos facilitar ou para diminuir, pelo menos, as dificuldades nos nossos exercícios diários que a providência divina nos oferece. Aqui a Cláudia está dizendo, buscar conhecer-se ajuda a explorarmos os nossos potenciais. Perfeitamente. Conhece-te a ti mesmo, não é? Se nós não conhecemos as nossas dificuldades, como vamos ter cuidado com elas? Se nós não conhecemos as nossas potencialidades, como poderemos explorá-las para nos servirmos delas para crescer? Continuando. Aqui, no versículo 29, nós temos que ele está dizendo sobre o planejamento, não é? Depois ele diz, para não acontecer que colocando o alicerce e não podendo terminar, todos os que observam comecem a ridicularizá-lo, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde terminar. Aqui Jesus está falando para ouvidos, para se fazer ouvido. Se ele falasse como Kardec fala, os espíritos da codificação, que não falam de uma forma assim tão ilustrativa, porque Jesus usa o recurso do quê? Do ser ridicularizado. Ou seja, o homem é o espírito encarnado. Daquele tempo, tinha um orgulho grande ou pequeno? Muito grande ou pouco grande? Muito grande. Tudo que ele não queria, ser ridicularizado. Então, Jesus está dizendo, olha, pare, pense, planeje. Por quê? Senão não tem como dar certo. Nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos aqui com recursos, com tudo, mas é importante que nós avaliemos as nossas escolhas. Lembram que tem o plano A, e aí depende do nosso livre-arbítrio? Imaginemos que nós queremos algo que está além, não está no nosso planejamento. E aí eu faço uma escolha equivocada porque eu quero dar um passo maior que as pernas. Não tem como dar certo. Mas eu quero. Esta é uma prova ou uma expiação no planejamento reencarnatório daquela criatura. Veio para testá-lo. É uma prova, não é? É a tentação. Nós vamos ter muitas provas em que somos tentados. Somos tentados a escolher mal, porque muitas vezes estamos repetindo provas. É expiação. Estamos repetindo. Atrás escolhemos mal.
E aí precisamos escolher bem. Mas vamos ter que escolher bem e, para isso, vamos ter que conter a nossa má tendência. Ai, que às vezes dói até. Ter que saber alguma coisa sobre uma pessoa que me fez mal e não deixar vazar, porque isto é errado. Aí eu vou deixar ali, se alguém achar, eu não posso fazer nada. Não, eu deixei para que alguém achasse, porque eu queria me vingar. Isso é uma bela de uma expiação. Quando alguém nos faz um mal e aparece no nosso pé aquela bola da retaliação. Chutamos ou não chutamos? Ou fazemos assim, para ela ir para o cantinho e não fazermos nada com aquilo. E eu vou fazer isso? Que é isso? Eu imagino que deve ter tido uma vez lá atrás que eu devo ter feito, porque vontade não falta. Vontade não falta. Mas hoje eu quero seguir Jesus. E conter a má tendência é parte da minha cruz. E o que ele falou? Se eu não pegar a minha cruz e segui-lo, não sou seu discípulo. Então, se eu quiser continuar fazendo tudo que me dê na telha, eu não estou carregando a minha cruz. Vou ser discípulo? Não. No 31 nós temos, ou qual rei, porque ele primeiro falou do homem, não é? De edificar a torre, mas não tinha recursos, e aí será ridicularizado, e no 29 não, no 31 nós temos, ou qual rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha. Olha que interessante, Jesus é o príncipe da paz, mas ele usa um exemplo de batalha, de guerra, porque seria muito bem entendido. Isto é um recurso didático. Ele queria ser entendido. Qual o rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha e não deliberará primeiro sentado, ou seja, antes? O planejamento tem que ser feito antes. Eu não vou planejar em cima da ação, vou? Porque aí, pura bagunça. Eu tenho que planejar antes. Sentado, se é capaz de, com 10.000 homens, sair ao encontro do que está vindo contra ele com 20.000. Ele vai ter que pensar, será que eu tenho condições de enfrentar um exército de 20.000 quando o meu só tem 10.000? Caso contrário, enquanto ele ainda estiver longe, enviando-lhe uma embaixada. O que é uma embaixada? É uma comissão, ok? Os diplomatas, diríamos. Okay? Uma comissão de diplomatas. Poderiam ser os anciões à época. Pergunta as condições para a paz. Isso também é estratégia. Está vendo? Nem sempre, estão vendo? Nem sempre o que nos apresenta uma prova, uma experiência, é algo para que façamos X. Às vezes é algo para que não façamos X. Simplesmente dizermos, não, eu não vou lutar esta batalha. Não vale a pena. Mas ele saiu para lutar, não foi? Mas dentro das condições que viu, olha, nunca perdermos o quê? Nossa capacidade de discernimento. Vamos avaliar, não vamos nos entregar à impulsividade. Pode acontecer, não é? Toda vez que somos impulsivos, irrefletidamente, inconsequentemente, a probabilidade de erro aumenta quase de forma absoluta. Porque eu não estou pensando naquele caso, eu estou pensando no que eu tenho vontade de fazer. Diz Paulo, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. E quando Jesus diz, vendo uma situação em que claramente nós não temos como dar conta, é importante o quê? Repensar o que se vai fazer. Muitas vezes não se enfrenta, se retira. Não se fala, se cala.
muitas vezes não é mais para insistir. Jesus diz para que quando alguém nos exigir andar 1000 passos, andemos 2000. Mas não diz que depois dos 2 ande 4, depois dos 4 ande 8. Diz? Não. Então, até mesmo nós entendermos isso. Nós fazemos o nosso melhor, mas não vamos ficar repetindo isto eternamente, porque vai deixar de ser o melhor. Porque a pessoa já disse que ela só vai até ali. Ainda não tem maturidade ou visão para ver além daquilo. Então, nos cabe o quê? Brigar ou aceitar? E aceitar o limite do outro. Por quê? Quando esbarrar o outro no nosso limite, nós também vamos querer que ele aceite. Amanhã eu posso querer, mas me desculpe, eu já não quero. Ah, mas eu faço isso e aquilo. Não quero. Então pronto. É esse, limite está claro. Respeitar limites do outro e o outro respeitar o nosso limite. Isso é uma regra de boa convivência, porque senão vamos estar alimentando conflitos. Desrespeito, não é? O respeito é uma das bases de um relacionamento saudável. Se eu fico forçando, nós temos isso no início, não é? Forçando aquele tipo de amor que nós temos aqui. É o amar menos que Jesus falou. Amar menos esse tipo de amor que sufoca, que tenta fazer o outro mudar, quase que obrigar. Ele não quer. Ele tem direito, o nome disso é o quê? Livre-arbítrio. E foi Deus que deu. Quem somos nós para tirar o que Deus deu? E no último versículo desta parte diz: assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Que bens são esses? Tudo aquilo que eu julgo ser meu. Esses são os bens. Por exemplo, a minha inteligência não é um bem. É um dom que Deus me deu. O bem são tudo que eu tenho aqui à minha disposição. Esses são os bens. Aquilo que vai... que são os recursos que eu tenho para agir aqui de forma... nas minhas situações. E um desses recursos, um desses bens, e isso é importante, é o tempo. É o tempo. O tempo é um recurso valioso que temos. Então, nele tem o quê? É como se nós estivéssemos vivendo na ampulheta, não é? Sabe a ampulheta, aquela da areiazinha? Que a areia vai escoando aqui no meio e vai se depositando na parte de baixo. A nossa encarnação, ela tem uma quantidade de areia. E que ela vai escoando. E quando acabar, acabou. E aí é o momento de voltar ao mundo espiritual. Portanto, o tempo para nós é valioso. Nós que atualmente estamos tão digitalmente distraídos, vamos ficar mais atentos com relação ao valor do tempo. Então, hoje nós vimos do versículo 25 ao versículo 33, condições para seguir Jesus.